Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Professora Marbene, mais um componente curricular, né? Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre o componente História, aí no livro de vocês. Nós iremos trabalhar, né? Falando sobre cidadania, cultura e diversidade, ok? Pegue o material de estudo de vocês, pegue o livro, né? Pega aquele material que você estiver disponível, o lápis, a caneta, o caderno, tudo aquilo que você achar necessário para você copiar alguma coisa, alguma frase, alguma palavra, né? Algo sobre o conteúdo, o tema, que vai fazer a diferença na sua aprendizagem. Fiquem à vontade, né? Já se ambientaram, né? Esse combinado nosso é sempre sobre o melhor local de estudo, pegar todo o material, enfim. Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar história, cidadania, cultura e diversidade, né? Primeiramente, o que é ser cidadão, né? Você é um cidadão? Sim. Eu sou uma cidadã? Sou. Cidadãs são pessoas que vivem, né? Que têm direitos e deveres a cumprir, né? E esses cidadãos, né? Lutam por uma vida melhor, né? Pela conquista dos seus objetivos. Ou seja, esse conjunto de pessoas que estão sempre dispostas a buscar, né, os seus sonhos, né, a ter uma vida digna como cidadão, a cumprir seus deveres e suas atividades. Vocês também são assim. Vocês exercem cidadania, né? E dentro de um país, a cidadania ela é exercida. Dentro de um país, nós temos uma diversidade cultural, né? Diferença de povos, de raças, costumes, enfim. Então vamos lá primeiro entender o que é o conceito de cidadania. Conhecer, pertencer e contribuir à garantia de direitos e deveres também depende de atitude, né? Então, a gente precisa saber das regras, das leis, né? Para a gente tomar atitudes, agir de forma correta, conforme os ensinamentos, né? Não adianta você achar que conhece todos os direitos, mas as suas atitudes, melhor dizendo, as suas ações, elas não são positivas, né? Você é um sujeito, nós somos sujeitos de direitos e deveres. Direitos a adquirir e deveres a cumprir, além de termos uma boa convivência, né, dentro de uma sociedade, a relação com o outro, né? Então, vamos aqui. Qual é o meu papel na sociedade? Qual é o seu papel na sociedade? Devemos cumprir alguns deveres e direitos para garantir a boa convivência em sociedade. Sim. Devemos respeitar o próximo, né? Devemos sempre pensar pelo lado justo das coisas, né? Pela justiça, que determina, né? As coisas saiam de forma correta. Então, qual é o seu papel na sociedade como cidadão, como a cidadã? Você veio ao mundo à toa? Não. Você tem um propósito, você tem uma missão, você é um ser que vai se encontrar dentro de uma sociedade, né? Você vai moldar suas características, vai desfazer daquilo que você não acha correto, mas você tem que respeitar a opinião do outro. E isso é muito interessante que nós, né, nós tenhamos consciência do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer, do que podemos aceitar, do que não podemos aceitar. Nós exercemos um papel na sociedade, né? Quem você quer ser? O que você quer influenciar dentro dessa sociedade? Você quer passar uma ideia boa ou quer passar uma ideia de pessoa crítica, né? Então, tudo vai depender dos atos como nós desenvolvemos no nosso dia a dia, no nosso convívio. O que devemos fazer, né? Ser cidadão ativo. O que é um cidadão ativo?
É você em busca dos seus sonhos, das suas conquistas. Se algo deu errado, não pode desistir, tem que persistir, né? Se for necessário, cai, levanta e faz novamente. Então, é um cidadão ativo, ele não se abate, né? Vamos dizer assim, na primeira situação desagradável, acaba desistindo. E não é assim, né? Devemos respeitar o próximo, a opinião, a orientação sexual, devemos respeitar do que o outro gosta, do que o outro não gosta. Zelar pela boa convivência, quando a gente está respeitando o próximo, nós estamos zelando pela essa boa convivência. Ah, meu amigo A pensa de um jeito, mas meu amigo C pensa de outro. Ambos vocês devem respeitar as diferenças entre os dois, ok? E respeitar as regras e as leis que são colocadas para serem seguidas, né? Então, é importante que a gente saiba o nosso papel e que não queira fazer apenas aquilo que a gente acha que é interessante, né? A gente tem que pensar como um todo. Para vivermos bem, vivermos em harmonia, nós precisamos pensar como um todo, ok? Vamos lá. Qual é a importância dos movimentos sociais, né? Então, para a gente buscar os nossos objetivos, os nossos ideais, né? Nem sempre é pelo caminho mais fácil, né? Então, os nossos direitos, algumas vezes, podem ser negados, e aí a necessidade de se juntar, formar equipes e montar, né? Mobilizações, são chamados movimentos sociais. Quando os direitos são negados, devemos nos unir em prol de buscar garantir as nossas conquistas. Aí nascem os movimentos pacíficos. Movimentos pacíficos são aquelas pessoas que se reúnem, elas vão colocar as suas inquietações, né? Ela vai atrás do objetivo, mas ela não vai entrar em conflito, ela não vai matar ninguém, ela não vai agredir ninguém. Não. O movimento pacífico é quando você se reúne com duas ou mais pessoas com a finalidade de convencer o outro a ceder por uma determinada situação, né? Então, quando você convence, quando você vive em boa harmonia, tudo flui, ok? E ao longo desses anos, nós tivemos muitas conquistas, né? Os nossos direitos foram conquistados, algumas leis foram implantadas, e aí causou muito impacto para a sociedade em geral, que não estava preparada para essas mudanças. Então, o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, que as pessoas se comunicarem, né, através desses gestos com as mãos, a consolidação das leis de trabalho, né? As primeiras indústrias chegaram ao Brasil, então as pessoas queriam trabalhar nas indústrias, mas não tinham aquela carteira de trabalho, aquela carteira de registro, muitas das vezes, né? Trabalhou muitos anos, mas não acabou juntando para comprovar, né? Vamos dizer assim, o que são essas leis de trabalho? Você é um trabalhador, trabalha tantas horas por dia e você vai ter direito a férias, a gratificações. Então, essas leis que trouxeram esses benefícios, elas foram conquistadas através de muitos esforços, né? Através de muita luta pacífica, né? Em busca de melhorias para essas pessoas que trabalhavam com carteira assinada, né? Trabalhavam não sei quantas horas por dia, mais de 10, 12 horas por dia. Então, com a implantação dessas leis de trabalho, né? As horas foram ajustadas, teve o período de descanso, né? Enfim, tudo foi se encaixando para que todos tivessem acesso, né? Aquilo que fosse, vamos dizer assim, mais importante, a conquista dos seus direitos trabalhistas, né? Aí temos aí o Dia Internacional do Orgulho LGBT, né? As pessoas que gostam da pessoa do mesmo sexo. Então, isso a gente deve respeitar, né? Isso é viver em harmonia, respeitando o que o outro pensa, do que ele fala, do que ele gosta, para que a gente possa se dar bem e viver em harmonia. A Lei Maria da Penha, né? Derrubando as muralhas do medo. Denuncie, juntas podemos mais. A Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, né? As pessoas que têm deficiência foram incluídas, têm a sua própria lei. Essa lei ela deve ser obedecida em todo o território, né? Senão tem algumas complicações. E isso aí foi tudo um direito conquistado, né? Os movimentos,
né? Os grupos que acabaram se organizando em prol daquilo que era melhor, não só para ele, mas como para todos. Então, é importante que a gente perceba que nós, né, temos um papel a cumprir, um papel de cidadão, né? Com pontos positivos, com pontos negativos, ok? Então, essa é uma mensagem que eu deixo para vocês, que ser cidadão é você respeitar, zelar, né? Por você, pelo próximo, por todos, em prol de uma boa convivência, ok? E para finalizar, né? Para finalizar, eu quero que vocês aí montem um cartaz, né? Colocando, aqui eu trouxe algumas leis, mas colocando a imagem das principais leis que foram conquistadas pelos povos brasileiros, né? Então, você vai montar um cartaz, pode ser um cartaz pequeno, metade de uma cartolina, e aí vocês pode escrever o nome dessas leis que foram conquistadas, qual era o objetivo dessas leis, né? A quem ela queria representar, ok? Então, um forte beijo, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Essa aula não precisa estar remoendo muito, né? Falando de cidadania, de cultura, de diversidade, enfim, aquilo que é mais importante já foi discutido, né? Não precisa ficar só falando a mesma coisa o tempo todo. Certo? Um beijo, forte abraço, desenvolva a atividade da aula passada, faça de hoje e faça de amanhã. Ok? Até breve.